O presidente do Gelson Futebol Clube, Pembele Pedro, equipa de formação do jogador Zito Luvumbo, esteve ontem aqui nos nossos estúdios e fez duras acusações ao 1º de agosto para solucionar o problema. Ele pretende recorrer à FIFA. Uma novela com vários episódios. O caso Zito Luvumbo coloca de costas viradas o Gelson Futebol Clube, equipa de formação do atleta, e o 1º de agosto. Em causa está o não cumprimento contratual estabelecido entre as partes, como afirmou o presidente da agremiação do Quilamba Quiache, Pembele Pedro, em entrevista ao programa Desporto na Rede. A direção, então, do 1º de agosto, pela sua coordenação da academia, nos contactou, visitamos as instalações do 1º de agosto, chegamos a um acordo, assinamos um protocolo em dezembro de 2015. E o atleta entra na academia, se não me engano, em janeiro ou fevereiro de 2016. Então, o Zito ficou dos 10 aos 14 no Gelson Futebol Clube. Então, o Gelson tem direito a 2 anos FIFA, porque aquilo começa a contar dos 12 aos 14 anos. E o acordo que nós assinamos com o 1º de agosto é tão simples. Eu vou levar agora o teu talento a custo zero, mas se ele atingir a minha equipa principal, eu vou te pagar uma percentagem. E se eu também vender a um clube nacional ou estrangeiro, também te pago uma percentagem. Pembele Pedro explicou o porquê da insistência no caso, uma vez que já leva alguns anos e sem nenhum consenso. Nós, neste momento, estamos a discutir 837 mil dólares, que é o somatório de 50% do valor do passe, 5% do valor de compensação de direitos de formação e os outros 5% de mecanismo de solidariedade. O somatório disso tudo é que corresponde aos 827 que a gente está a discutir, mas não estamos a discutir por direito. As pessoas fazem muita confusão, dizem que vocês têm olho grosso pelo dinheiro. Não, nós estamos a discutir aquilo que ficou escrito em 2015. Então, nós temos o direito de discutir aquilo que é nosso, porque nós plantamos, e o atleta deu nas vistas, todo mundo viu, foi vendido, então cabia ao 1º de agosto pagar a compensação. Em 2020, Zito Luvumbo atuava no 1º de agosto e foi contratado pelo Cagliari de Itália, valor a rondar os 800 mil euros, sendo o Gelson o clube de formação. Quanto é que recebeu? Vou dizer aqui, olhando para a câmara, que as pessoas precisam ter a noção. Gelson Futebol Clube não recebeu nada. Sem consenso até o momento, o dirigente pretende levar o caso ao órgão reitor do futebol a nível mundial. Vamos encaminhar o processo para a FIFA. É preciso ficar claro. O que nós estamos a reclamar é nosso por direito. Argumentos de razão de Pembele Pedro e o Desporto na Rede, a cumprir o dever do bom jornalismo, abre espaço para o 1º de agosto se defender das acusações e dar as devidas explicações sobre o problema. Para isso, temos aqui no estúdio Paulo Maguejo, vice-presidente para o futebol do 1º de agosto. Conosco também está o nosso comentador, Aquá. Vice, aqui é assim a saudação. Está tudo bem? Está tudo. A saúde e paz. Boa. E, Aquá? Nelson. Estás na presença 101 do nosso programa. Obrigado. Boa tarde ao vice Paulo Maguejo e aos telespectadores. Exatamente. E vamos então perceber também do 1º de agosto que argumentos tem em relação a esta polémica que envolve Gelson Futebol Clube e também o 1º de agosto. Vice Paulo Maguejo, ouvimos aqui os argumentos de Pembele Pedro a acusar que o 1º de agosto deve cerca de 800 mil euros a pagar. Obrigado mais uma vez e a Rede Girassol. Realmente nós temos estado um pouco à margem de todas as especulações que surjam em volta deste caso, porque sabemos que ele deve ser tratado e numa dada altura ele foi conduzido até as instâncias judiciais e sabemos todos que processos já em fórum jurídico nós devemos respeitar alguns pressupostos e esperar que naturalmente a legalidade seja reposta com base na lei. Nós sabemos o que é que fizemos, que compensação devemos dar à escola formadora também. Em momento algum, o 1º de agosto furtou-se de que deve ou não deve pagar
algum mecanismo de solidariedade ou de formação a qualquer clube envolvido na formação dos nossos talentos. Nós, aliás, sabemos que temos que fazer temos essa obrigação, isto muito para mantermos vivos estes viveiros de jogadores de formação, para que todos tenhamos um futuro saudável. E o presidente do Gelson Futebol Clube é muito claro naquilo que diz, tem direitos. Fez um contrato, uma parceria com o 1º de agosto de 2015, uma parceria clara, uma parceria transparente, não foi só na altura com Zito, havia mais um jogador, e que estipulávamos que nós deveríamos formar e que quando naturalmente o jogador atingisse a equipa sénior, o contrato profissional deveria ser compensado naturalmente, e que mesmo que o 1º de agosto também efetuasse alguma venda do mesmo jogador, também existiria a mesma compensação. Todas essas compensações a nível da FIFA, elas estão devidamente regulamentadas, não há que inventar nada, e a FIFA já estabelece que percentagem deve ser. São 5% com base no artigo 2 dos regulamentos da FIFA, e que esse pagamento deve ser feito a todos aqueles clubes formadores. Não são 5% para um clube formador, são 5% para todos os clubes que participam na formação do jogador. E se nós olharmos, por exemplo, para o Zito Luvumbo, o Zito Luvumbo tem 2 anos no Gelson, mas depois tem 6, se não estou em erro, no 1º de agosto. Ainda esta compensação deve ser repartida entre o Gelson e o 1º de agosto. E nós, quando fizemos esse acordo com o Gelson, ele era claro. O acordo que nós temos de 2015, o presidente diz e bem que estipulava esta regra, ele em momento algum estipula que percentagem deve ser atribuída à escola formadora. Aliás, nem é necessário ser estipulado. Muitas das vezes nós fazemos com base no valor do contrato que o jogador fizer. O jogador terá X%, a escola formadora terá X% pela devida formação. No caso em concreto, nós temos essa linha no acordo, mas ele em momento algum estipula que X% devem ser atribuídos ao jogador, porque aí eu ia perguntar, X% de quê? Do contrato, do primeiro contrato, do segundo contrato do jogador? Onde é que nós vamos buscar este valor que eventualmente nós hoje vamos ao mercado e dizemos não, o 1º de agosto deve Y? Pronto, o acordo que nós temos com a escola não estipula isso. Nós fizemos esse acordo em 2015. Outro cenário, e mesmo assim o 1º de agosto nunca se furtou a esta condição, que era o acordo tinha uma validade de 2 anos e que estes 2 anos seriam renováveis caso o 1º de agosto assim o pretendesse, num prazo de 30 dias. 2 anos depois, em momento algum, o 1º de agosto reivindicou o direito de tornar renovável o contrato automaticamente. Isso foi em 2015. 2 anos depois, esse contrato deixou de ser válido por aquilo que é legal. E 2 anos depois, estamos a falar 15, 16, 17, mas mesmo assim o 1º de agosto, em momento algum, furtou-se à condição de ter que fazer jus a esse contrato ou fazer valer o contrato. O Zito é transferido em 2020. Nem este contrato que o 1º de agosto tem com a escola se encontrava válido, e mesmo assim nós não nos furtamos aquilo que deveríamos fazer. Isto ainda no primeiro processo em que 1º de agosto e Zito Luvumbo, contrato profissional, compensação para a escola Gelson. Já no dossiê 1º de agosto transferência Cagliari, 1º de agosto vende, e os números são tão claros. E o Cagliari fez questão, inclusive, de deixar bem claro nos contratos. Eu trouxe, para depois vocês também constatarem aquilo que são os dados do contrato do Cagliari com o 1º de agosto, o contrato do Gelson com o 1º de agosto, o acordo que o Gelson fez conosco 1º de agosto para o Cagliari, porque essas equipas internacionalmente são muito
as suas áreas jurídicas já estão muito bem estruturadas e têm anos de experiência que eles não deixam o mínimo para que tu tenhas incumprimento. E o Cagliari, quando faz o acordo com o 1º de agosto, faz um acordo no valor de 800 mil euros, 800 mil dólares, corrijo, com mais 450 caso o Zito Luvumbo atingisse determinados objetivos. E o primeiro objetivo passava logo por fazer X minutos, número de jogos na Liga Italiana. O segundo objetivo aumentava o número de jogos e eles eram divididos por 140, mais 140 e depois 170, mais ou menos. E este número de jogos só seriam admitidos, e esse acordo valeria durante 2 anos, só seriam admitidos caso o Zito jogasse no Calcio, no campeonato italiano da primeira divisão. É de conhecimento de todos, o Zito no primeiro ano mal chega à Itália, não joga, é emprestado para uma equipa da segunda divisão. No primeiro ano já ficou isento de fazer qualquer jogo no Calcio. Os primeiros 140 mil dólares fumaram-se. No segundo ano, o Cagliari desceu para a segunda divisão, o Zito está jogando no Cagliari, mas está jogando na segunda divisão. Na equipa B. Na equipa B. Na equipa principal do Cagliari. Mas é a segunda divisão, não é? Mas é a segunda divisão, não é o Calcio. E o acordo previa que esta compensação por objetivos teriam que ser realizados enquanto ele estivesse a jogar na primeira divisão italiana. Automaticamente, os 450 mil dólares que estariam acrescidos deixaram de existir. Esquece. Então, ficamos pelos 800. E o Cagliari foi tão claro neste acordo que eles colocaram 40 mil, eles foram buscar, com base na lei da FIFA, os 5% e tudo mais, e meteram também no contrato que o 1º de agosto as equipes formadoras teriam direito a 40 mil dólares. 40 mil dólares dos 800 mil dólares que é aquilo que o 1º de agosto recebeu a partida. Neste caso, o 1º de agosto, na verdade, ficaria com 740 mil. Os outros, não, 760, os outros 40 seriam para a compensação. Mas, na altura, o 1º de agosto, inclusive, predisposto, porque esses 40 mil na mesma, nós temos que ver esses 40 mil sobre os clubes formadores. 1º de agosto predispôs... Não é para cada clube. Não, para os clubes formadores. E nestes clubes formadores são 5%, isso é claro. 1º de agosto predispôs que estes 40 mil, 1º de agosto abdicaria deles como clube formador e deixaria com um outro clube, o único clube que teria acesso à formação do Zito, que era naturalmente o Gelson. Daí onde começa a novela e o desentendimento. 40 mil não é, podemos depositar, não podemos depositar, como é que fazemos? Não, o valor não é só esse, o valor é muito mais, os números são estes. Claro que se nós olharmos para aquilo que é de regulamento e está nesse contrato do Cagliari, e está num contrato que o próprio Gelson fez com o Cagliari, em que diz que todos os direitos de formação deveriam ser entregues ao 1º de agosto e o 1º de agosto é que faria a distribuição para os clubes formadores. E, naturalmente, depois disso, andamos nesta novela de que não é... o que eu pergunto, se o 1º de agosto deve 800 mil ao Gelson, o 1º de agosto recebeu 760, eu não sei de onde é que saem os 800 mil. Então, os 760 do negócio são da escola... Fala em 50% do passe. 50% do passe, então, mas ele reivindica 800 mil. Não pode ser 50%. Se o passe são... A venda foram 700 800 mil. Não, os outros 40 são dos clubes formadores. Exatamente. A venda foram 760. 760, certo. 760 é aquilo que o 1º de agosto tem da venda do jogador. Os outros 40 são para distribuir pelos clubes formadores. São quantos, no caso? Vamos ver, 2 do Gelson e 6 do 1º de agosto. Então, são 8 anos, 40 mil a dividir por 8. Mas mesmo assim, aquilo que eu disse há bocado, o 1º de agosto, em momento algum, quis ficar com esses 40 como clube formador. Não, vai entregar fruto das boas relações que existem, ou que existiam entre o Gelson, entre o próprio presidente, o general Carlos Henrique, e o próprio Gelson, porque várias vezes, assim, nós hoje olhamos
para aquilo que é o que pretendemos hoje, mas não esquecemos muitas vezes do passado e quanto fomos úteis para determinadas situações. A escola Gelson, quando começou, a relação dos dois presidentes era uma relação de invejar, que um ia e solicitava o apoio. Pronto, claro, disse sempre que negócios são negócios, amizades à parte, mas onde é que nós ficamos realmente no desentendimento? É que valor deverá ser... E isso está estipulado, o valor são $40 mil pela transferência para o Cagliari. Ok, o Zito Luvumbo, quando assinou o contrato profissional, e diz isso o acordo, ele diz bem quando sublinha que, caso o jogador fizesse contrato profissional ou fosse vendido, ele teria uma compensação. O valor da compensação são 40 mil, dividido por todos os clubes formadores. E o valor da assinatura do contrato profissional é uma percentagem sobre o valor do contrato profissional. Não é, como eu quero achar, 70 milhões. E qual é este valor na altura? O valor do primeiro... Nós temos que olhar para o contrato profissional do Zito, o primeiro contrato que ele fez, com 1º de agosto, não me recordo, e ir buscar para aquilo que é de lei, porque o próprio contrato entre o Gelson e o 1º de agosto, com relação a essa cláusula, é omisso na percentagem, eu mostro-vos, eu tenho aqui o documento, mas como ele é omisso na percentagem a ser atribuída, vamos buscar aquilo que a FIFA tem de regulamento, são 5%. E nós vamos buscar 5% do primeiro contrato profissional do Zito Luvumbo, vamos pagar. Pronto, então o mecanismo de... Solidariedade. O mecanismo de solidariedade ele é pago nas transferências internacionais. Nas transferências locais é pago o direito de formação. E é o que ele tinha direito sobre o Zito, sobre os direitos de formação. Isso está tudo estipulado, isso é de lei, isso é de regra. Ele vai meter 5% sobre o valor estipulado pelo contrato ou pelos anos que fez no clube. Esta é a questão. Mas nós, na verdade, temos que olhar para aquilo que eu chamo a atenção. Sim, $800 mil, tudo somado. O 1º de agosto recebeu 760. Porque os outros 40 são do... Mesmo até que ele reclame 50% da venda do jogador. De onde é que saem os 700 e os 800 mil? Nós, o 1º de agosto nunca se furtou em pagar a compensação pela venda do jogador. A compensação, o valor é talvez à volta das expectativas do próprio clube formador. A compensação pode não ser tão ampla, mas isso tudo está regrado. Não há... e nesta altura, o de agosto já pagou de todas essas tranches feitas? Não, porque depois deveríamos, hoje podemos dizer, não, mas vocês poderiam ter acesso à conta e depositavam o valor. Como existia esta boa relação entre as duas partes, então sempre se procurou chegar a um entendimento mais dentro daquilo que são as boas maneiras e depositar o valor com o acordo formulado. E não, porque se o 1º de agosto reclamar aquilo também que é de direito sobre a compensação, o 1º de agosto tem mais direito do que o Gelson nisso. Tem mais direito, não, os direitos são iguais. Ou melhor, tem mais dinheiro do que o Gelson. Mas em relação àquilo que o Gelson tem direito, sim. Por que é que o 1º de agosto ainda não pagou? O 1º de agosto não pagou na altura justamente porque teria que o fazer a revelia. E o 1º de agosto não queria fazer essa revelia. A tal percentagem, os tais 40 mil, o 1º de agosto não quis fazer com base num depósito que fosse feito e a partida a escola Gelson não concordava com esse valor. Deveríamos ter feito assim, diante do litígio, até a própria FIFA. Mas era só fazer a transferência. Era só fazer a transferência, naturalmente. Nunca o fez porque essa situação depois tomou uma dinâmica totalmente diferente daquilo que foi a relação 1º de agosto e Gelson durante esses anos todos, que foi uma relação saudável, uma relação muito boa e que terminou como terminou. É muita pena, porque não foi um jogador, não foram dois jogadores que o Gelson cedeu ao clube 1º de agosto, mas o 1º de agosto tem que pagar alguma coisa ao Gelson. Já há previsão para se poder fazer este pagamento e aí o presidente do Gelson ficar mais calmo, recebendo aquilo a que tem direito? Nós depois entramos para aquela fase que é um processo judicial. Há um processo que está a correr a nível do tribunal. Este processo faz com que nós então tenhamos alguma cautela agora no valor a pagar. Mesmo até que nós paguemos o valor que nós achamos ou que é estipulado
com base nos regulamentos, esse valor poderá ser um pouco menos ou um pouco mais, ou para aquilo que é a divisão das partes, é muito menos. Então, se já há o jurídico no meio disso tudo, então não vamos meter na totalidade, não vamos meter os 40 mil, porque afinal de contas, nós também temos direitos nos 40 mil. Então vamos colocar aquilo que o tribunal decidir, que é o de regra. E aliás, e quando o presidente do clube diz que vai levar o caso à FIFA, e deveria ser a primeira instância onde o caso deveria ter sido colocado, não os tribunais comuns, porque isso é um assunto de fórum desportivo e quem regula, e houve uma transferência internacional, quem regula esse assunto é a FIFA, naturalmente. E a FIFA não tem, e felizmente para o 1º de agosto, está aqui no contrato do Cagliari, tudo bem explícito, os números, e está no contrato que o Gelson fez com o Cagliari, quanto é que deveria receber. E então a FIFA, do ponto de vista legal, não tem que olhar para, poderá ver, não, por não ter pago aquilo que era devido, então vão pagar uma multa de X ou Y sobre o valor acordado, mas nunca o que acontece, e respondendo bem a sua pergunta, nós tivemos o timing para fazer, depois não fizemos, porque este assunto ultrapassou o fórum normal e está a nível do tribunal. E o de agosto pode, digamos, sofrer aqui uma multa em função de não cumprimento do prazo em relação à FIFA? Sim, isto a FIFA, aliás, a FIFA paga ou cobra sempre essas multas, mas o 1º de agosto, a FIFA em momento algum vai dizer que o 1º de agosto tem que dar 40 mil. Eu fiz questão também de trazer, este é o passaporte esportivo do jogador, e que vocês vão ver no passaporte esportivo os anos em que ele esteve, a FIFA vai olhar para esse passaporte esportivo do jogador e vai dizer, tem que dar ao Gelson e ao 1º de agosto. Não vai dizer, tem que dar ao Gelson só. E então, sobre o valor estipulado, que são os 40 mil sobre os 800, vão dividir os 40 mil por esses anos que aqui estão. O de agosto estaria disponível em voltar a fazer negócio com o Gelson em caso de olhar para um talento que esteja no Gelson Futebol Clube? Olha, os talentos carecem sempre de nós darmos atenção devida. E o 1º de agosto também é um viveiro e não se fecha a qualquer condição de poder dar oportunidade a um jogador que queira evoluir, porque o 1º de agosto tem essa particularidade. O 1º de agosto não é só clube de futebol. O 1º de agosto tem um lado social muito grande, que os jogadores, os miúdos, a partir dos 12, 13 anos, quando vão para a academia, os internos principalmente, 1º de agosto cobre escola, assistência social, transporte e o desenvolvimento do homem. Se houver alguém nesta condição que esteja numa escola qualquer que não seja só o Gelson e tenha acesso ao 1º de agosto, vai ter, porque nós a partida sabemos que estaríamos a formar não só o jogador de futebol, também o homem. E depois, o que é que acontece? E aproveito também para passar essa mensagem, esses assuntos vêm muito mais à tona, ou reivindica-se muito mais, quando do ponto de vista dos resultados desportivos, eles estão a um nível, de certa forma, bom, e estes ruídos nós subentendemos também como situações, quando eles voltam a ser comentados, falados com essa dinâmica toda, porque os adeptos do 1º de agosto, no momento, todos questionam-se sobre o caso Zito Luvumbo do ponto de vista do não esclarecimento da situação. E isto, nós estamos a ver o 1º de agosto a ganhar, a empatar, está ali na tabela, está na luta, mas de certa forma cria alguma instabilidade ao adepto, para que o adepto então encontre um handicap, um lado negativo daquilo que é o 1º de agosto e deixar de apoiar e criticar e fazer com que o jogador não se sinta feliz naquilo que está a fazer e prejudica depois no campo. Nós devemos estar atentos a isto, temos de estar muito bem concentrados no que estamos a fazer, porque já achamos que não é obra do acaso, porque dá-se ênfase normalmente aos temas, porque são vários temas que o 1º de agosto tem. Todos nós sabemos a realidade do 1º de agosto hoje, as dificuldades que vamos tendo. 1º de agosto não se tem furtado de nenhuma. Temos tido vários processos a nível do jurídico, a nível da FIFA. Nós nos entendemos com as partes, resolvemos, justamente para que essa instituição, 1º de agosto, continue a ser essa instituição de valor, que é enorme. O 1º de agosto cresceu numa dimensão que muitas vezes nós não conseguimos mensurar, não conseguimos ver realmente a que nível está o 1º de agosto,
mas o bom nome do 1º de agosto depois vai ficando manchado, fruto desses cenários, e as pessoas aproveitam-se do momento para tentar estabilizar. É uma das mensagens que... Mas em relação a esse caso, de agosto não pagou, então é uma realidade, não é? Sim, é uma realidade, mas é um caso que está em tribunal. E nós, quando temos casos em tribunal... O agosto vai agora só reagir em função da decisão do tribunal? Não reagir... Nós se tivéssemos um meio termo agora e sentássemos outra vez à mesa e houvesse essa oportunidade de parte do Gelson de sentarmos e olharmos para os números com olhos de ver, podem ter certeza que o 1º de agosto ia encontrar mecanismos para resolver esse problema na hora. Mas condição normal, não é 800 mil, porque 800 mil, como eu já ouvi, depois não me cobrem se o 1º de agosto descer de divisão. Por amor de Deus, vamos lá ser sérios com aquilo que fazemos, porque se fosse para descer de divisão, ou se fosse para ter um processo do género, seria para uma entidade que se furta a resolver aquilo que são os pendentes. O 1º de agosto nunca o fez. Com todas essas explicações e com o que ouvimos de Pembelo Pedro, qual é o seu comentário em relação a isso? Bem, é sempre bom ouvir os dois lados, né? Porque quando vemos um lado, ficamos só com a verdade de um lado. Pronto, é a primeira vez que eu tenho um contacto direto com o caso Zito Luvumbo. Vou ouvindo por alto, vou lendo algumas coisas também. E a explicação dada do vice-presidente do 1º de agosto, o Paulo Maguejo, é bem clara, tanto mais que traz a documentação toda e aquilo que é o processo Zito Luvumbo. Sei que também já me chegou ao ouvido que na altura, 1º de agosto, abdicaria, toda essa explicação que o vice-presidente Paulo Maguejo falou aqui, abdicaria fruto da boa relação, que sei também existiu sempre boa relação. Quantas e quantas vezes vimos no 11 de novembro, no camarote VIP, o presidente Gelson e o presidente general Hendrick sentados ali a conversar. Então, fruto da boa relação existente, 1º de agosto abdicaria da parte da formação do Zito Luvumbo para compensar, né? E também, se calhar, porque entendendo que a formação do Gelson precisava mais, então 1º de agosto abdicava da parte da formação do Zito Luvumbo. Eu espero realmente que consigam se entender. Quando se fala naquilo que eu pude entender é que o 1º de agosto só não fez o pagamento porque também depois houve aquela há o litígio e entre ir pegar no IBAN do Gelson, colocar lá o dinheiro. O 1º de agosto entendeu que não devia ser assim. Se tivesse que fazer, o depósito teria que ser na base do consenso entre as duas partes. Infelizmente não aconteceu. O 1º de agosto tem os números, desconhecia o real valor do número. Hoje fiquei a saber quanto é que foi o passo, aquilo que o Gelson tem direito, aquilo que o 1º de agosto tem direito. Agora é esperar, né? Se o processo está a decorrer, está no tribunal, e como o vice-presidente disse bem, se é uma parte que devia ser notificada numa primeira fase, tinha que ser a FIFA. Se não o fizeram, de certeza que há de chegar, e de certeza que mais lá para frente a verdade virá à tona. Fico feliz em ter aqui o vice-presidente do 1º de agosto, onde também vem mostrar a outra face, e é bem verdade. Quando as coisas, muitas das vezes, quando não se defende e ouve só de um lado, é complicado. E, felizmente, o 1º de agosto, na pessoa do vice-presidente, veio explicar, e é bom, porque o 1º de agosto tem feito um grande trabalho no campo da formação, indo buscar jogadores de vários clubes formadores e dando oportunidade também a esses jogadores para serem grandes. O caso do Zito Luvumbo, o Zine, que foi agora também para a Grécia, e outros, o Show, que está agora na Bulgária. Então, é importante sempre termos atenção a isso. E pronto, falou-se aqui da possibilidade de
amanhã ou não voltar a fazer negócio com o Gelson. Eu acho que quando é tudo muito transparente, quando é tudo muito bem feito as coisas, não há necessidade, não há por que não fazer, né? Porque, de certeza, fruto disso que aconteceu, desse problema que existe, acredito que no futuro, se tiver que existir algum outro negócio, as partes já estarão mais preparadas também. Muito bem. Vice, olhando agora para aquilo que é o 1º de agosto na equipa principal, a equipa de futebol, muito se falou de que os jogadores estavam com muitos meses de salários em atraso e começou aqui também a ter implicâncias do resultado desportivo. Nesta altura, qual é a condição financeira do 1º de agosto? Conseguiu-se liquidar todas as dívidas? Já não há dívidas? O 1º de agosto tem estado a fazer mais do que um clube, tem sido gestor. Tem sido gestor e teve que se fazer, não olhar só para a vertente desportiva e olhar para todos os outros aspectos para podermos encaixar, porque nós sabemos que o 1º de agosto cresceu ao nível que cresceu, com condições que tinha e que depois, de repente, elas chumaram-se, deixámos de ter estas condições e então tivemos que enquadrá-las dentro da nossa nova realidade. Dinheiro não estica. O que temos é aquilo, mas o bocado que temos não dá para cobrir o que nós conseguimos evoluir ou crescer, como eu disse de início. O que é que se teve que fazer? Teve que se reajustar e priorizar as modalidades, aquilo que é o core business do 1º de agosto, que é desporto, é prática, priorizar. Nos primeiros meses da dificuldade que nós fomos tendo, eu não gosto de chamar crise, nós tivemos vários incumprimentos com as modalidades. Mas fomos aprendendo com o tempo e fomos priorizando cada vez mais as modalidades e começamos, a partir de um determinado momento, começar a cobrir as modalidades. O passivo lá atrás ficava muito difícil ter que cobri-lo na totalidade, mas estipulamos que daqui para frente vamos tentar não criar mais dívida. É como dizer, e negociamos com os atletas, e eu proponho-te, vou-te dizer, eu só tenho... Tu até tens um acordo comigo de 200 mil kwanzas. O que é que tu preferes? Receber 200 mil kwanzas de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, mas eu tenho 100 para te dar todos os meses, para aquilo que é a nova realidade. O que é que tu preferes? Ficar com os 200 ou os 100 que eu tenho para te dar todos os meses? Foi unânime do ponto de vista desportivo e não só. Não, eu prefiro ter os 100 pouco todos os meses do que esse bolo. Após feita esta conversação com os jogadores, está tudo liquidado, não há mais dívida? Nós temos o passivo, como eu disse, que não consegues liquidar fruto. Quanto tempo? Daquilo. Quantos meses? Ele varia, está a falar em concreto o futebol. E o futebol, por exemplo, temos... Sei que é vice-presidente para o futebol, sim, então. Temos em concreto da época passada, dos jogadores que terminaram o contrato, 2 meses, dos jogadores que tinham vínculo contratual, porque depois a época desportiva acaba em maio e ela começa em agosto, mas tu tens um contrato que vincula 2 anos, o maio a agosto é teu salário a mesma, este jogador não tem 2 meses, mas depois de agosto, de julho para aqui, foi tudo pago, foi sendo pago de acordo ao mês que tu trabalhaste, no final recebes. E então temos essa situação, temos jogadores que têm 2 meses que já não estão com o clube, e temos jogadores que ainda estão com o clube por causa da vigência do contrato, que tem 3 ou 4 meses, mas que depois dessa situação, eles depois de agosto não deixaram de receber um ordenado, continuam a receber. E agora estamos a fazer o tal esforço para ver se começamos a olhar principalmente para aqueles jogadores que já não estão connosco, porque há aqueles que o contrato terminou, mas depois renovaram e estão connosco, mas há aqueles que o contrato terminou, mas foram para outros clubes, mas ficou o passivo desses. Nós não podemos esquecer desses atletas. Exato. Temos que olhar para esses atletas, fazer um programa, no mês X, em função daquilo que temos, vamos cobrir o dinheiro do Manico, o dinheiro do Mário, o dinheiro desses outros jogadores que já não estão connosco, mas nós temos que olhar
para eles como chefes de famílias, como pessoas que trabalharam e que naturalmente têm que ser ressarcidos de acordo. Nós temos, por isso, para responder concretamente à pergunta, e eu aproveito, estou na Rede Girassol, dou mais uma explicação, que nós queremos temos estes 2 meses para alguns que têm vigência. Exato. E 3 meses para outros, 3 ou 4 meses para outros que continuam connosco até hoje. Mas para a época desportiva 2022, 2023, não há um salário em atraso. Não havendo salário em atraso, a equipa está na liderança, embora provisória, porque o rival, a Petro de Luanda, tem menos jogos. Qual é o objetivo que está a ser passado à equipa principal? Ganhar o gira-bola ou esperar que o principal adversário escorregue? Não, nós temos uma equipa que a base é da formação. 1º de agosto fez 2 coisas que quase em mundo nenhum acontece com as equipes de futebol. Uma, estar a investir em infraestruturas e ganhar campeonato. Normalmente, se olharem para aquilo que é o histórico, a maior parte das equipas que estão a investir em infraestruturas não conseguem ganhar campeonato. E 1º de agosto fez a cidade esportiva, continua a fazer, em 4 anos consecutivos que ganhou. Pronto, foi diferente. Hoje, nós estamos a investir na formação. Eu não vou exigir do jogador da formação que ele tem que ganhar o campeonato hoje. Então, nós não somos candidatos de maneira nenhuma. Nós, a meio da segunda volta, perdemos Erenilson, perdemos jogadores fulcrais, jogadores que nós, quando contratamos, pensamos que esses jogadores vão... Mas está a ser passada a mensagem de que é importante ganhar em campo. Eles ganham todos os dias. Pode ser que o título surja como Sporting em Portugal, não é? Nunca se assumiu como candidato, foi ganhando jogo a jogo e saiu... Nunca se assumiu, mas nós, 1º de agosto, atenção, sim. 1º de agosto tem uma equipa que em qualquer competição em que esteja é para ganhar. Mas esse gira-bola não é aquilo que nós colocamos no pensamento dos jogadores. Vocês têm que ganhar, não. Mas 1º de agosto, em todas as competições, é 1º de agosto, é equipe grande. Aproveito aqui a oportunidade para me despedir do vice-presidente Paulo Magueja, aqui no Desporto na Rede. É assim. Obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade e esperamos contar com o 1º de agosto sempre que solicitarmos. Nós estaremos a dispor e é uma honra para nós visitar esta casa e estão de parabéns para todos os efeitos, o cenário, o painel. Obrigado. Muito obrigado.